Bem, bom dia pessoal, aqui é o professor Alexandre, a disciplina de Eletricidade Aplicada da ECT, né? Então nós vamos fazer aqui uma pequena demonstração do uso das leis de Kirchhoff, tá? Então aqui veja que esse circuito, né, ele é composto de uma fonte independente de 500 volts. Veja que por ser uma fonte independente, o valor dela é fixo. Uma fonte dependente de corrente, uma fonte de corrente dependente de corrente, né? É uma fonte de corrente que tem essa setinha aqui, dependente de uma corrente. Aqui é uma constante, tá? Então, essa corrente nesse ramo aqui vai depender dessa corrente aqui, nesse resistor e nessa fonte, tá? Então, veja que essa corrente I delta, ela atravessa esse ramo aqui, né? Ó. É um circuito com 3 ramos, né? 1, 2, 3 ramos. Essa corrente aqui, ela é I delta, essa corrente é IO, e essa corrente sobe é de 5 vezes essa corrente I delta, tá? Então, vamos aqui primeiramente aplicar a lei da malha, a lei das malhas de Kirchhoff, né? Aqui, ó, nessa malha, tá? Então, veja, começando pela fonte de tensão, veja que eu vou somar tensões, tá, gente? Então, ó, eu tenho 500, tá? Então, eu vou pegar essa malha pegando sinais de saída, né? Significa o quê? Eu vou pegar o sinal dessa fonte aqui, mais essa corrente, ela vai me gerar uma tensão negativa e positiva, melhor, positiva aqui, negativa aqui, né? Tá? Positiva aqui, negativa aqui, ela entra mais, sai menos, tá? Ela diminui o potencial, né? Quando ela faz isso. Tá? Há uma queda de tensão nesse resistor. A mesma coisa aqui, quando ela desce, provoca um mais e um menos também. Tá? Um mais e um menos aqui também. Que é essa corrente IO. Aqui eu tenho outra corrente que circula nesse ramo, que é exatamente a corrente dessa fonte. Então, a fonte de corrente ela vai determinar a corrente que flui naquele ramo. Tá? Então, usando a lei de Kirchhoff das malhas, né, para obter essa equação aqui, né, então eu vou pegar aqui, ó, começando com o sinal positivo, ó, mais 500, menos 5 I delta, menos 20 IO igual a zero. Fechei a malha. Eu poderia fazer menos 500, mais 5 I delta, mais 20 IO, tá? Poderia ser também. Poderia percorrer no sentido anti-horário também, tá? Ó. Menos 500, mais 20 I delta, IO melhor, mais 5 I delta. Então, poderia ser também no sentido anti-horário, pegando sinais de saída. Menos, ou melhor, sinal de entrada, mais 500, menos 20 IO, menos 5 I delta igual a zero, tá? O que daria essa mesma equação, só que em alguns momentos multiplicada por menos 1, né? Bem, então eu preciso, como eu tenho duas incógnitas, né, I delta e IO, eu preciso de mais uma equação, né, para ser factível aí a solução desse sistema. Então, eu vou usar agora a lei de Kirchhoff dos nós aqui, ó, nesse nó, que poderia ser nesse também, tá? Mas vamos adotar esse aqui. Fazendo a equação para esse e esse seria igual, né? Só que seriam com sinais contrários, né? Então, tomando esse ponto aqui como referência, veja que I delta está chegando, 5 I delta também está chegando, ó, tem uma corrente aqui, ó, com valor 5 I delta, e IO está saindo desse nó. Então, a soma das correntes que chegam igual a soma das correntes que saem, tá? Então, veja que está saindo IO, tá aqui IO, estão chegando I delta e 5 I delta, tá? Então, somando isso aqui, eu vou ter 6 I delta, né? IO vai ser igual a 6 I delta, né? Jogando isso aqui, eu consigo obter os valores de I delta e IO.
tá? Bem, mas a questão está pedindo o valor de VO, né, que é essa tensão em cima desse resistor. Então, a tensão desse resistor, gente, pela lei de Ohm, vai ser a resistência vezes a corrente, tá? Observe o seguinte, tá, gente, ó. Essa tensão VO está coincidindo com a polaridade da corrente gerada, com a polaridade gerada pela corrente IO. Tá? Isso é importante, porque se IO estivesse subindo e não descendo, elas gerariam mais e menos aqui. Ou seja, VO seria uma polaridade negativa em relação a essa corrente, suposta corrente subindo, tá? Mas não é o caso. Aqui está descendo, gera mais e menos. Aqui VO é mais e menos também. Esse VO não necessariamente vai seguir essa polaridade da corrente, tá? Tá? Então, vendo aqui, ó, pela lei de Ohm, né? Resistência vezes a corrente, lei de Ohm, né? Então, VO vai ser 20 IO, né? Logo, VO vai ser 480 volts, tá? Bem, aqui eu não calculei, né? Mas só para a gente saber aqui se as correntes estão ou não fornecendo energia, né? Fornecendo potência. Como eu tenho aqui uma fonte de tensão, eu vou analisar se há uma corrente saindo aqui do terminal positivo, né? Essa corrente aqui é exatamente delta. Como delta, o resultado dela foi positivo, tá? Então eu sei que essa corrente realmente ela está nesse sentido. Se ela está nesse sentido, está saindo do terminal positivo e essa fonte está fornecendo potência. Já em relação a essa fonte de corrente, eu vou analisar a tensão nos seus terminais. A tensão nos seus terminais será essa tensão em cima desse resistor de 20. Tá? Veja que a resistência de 20 está em paralelo com a fonte de corrente. Tá? Veja que, diferentemente da fonte de tensão, a fonte de corrente aparentemente não é tão simples, né, de se obter essa tensão, né? Às vezes, se tivesse, por exemplo, um resistor aqui, eu teria que percorrer uma malha aqui, né? Mas aqui está mais simples, que essa resistência está claramente em paralelo com essa fonte aqui. Então, nós vimos lá, né, na teoria, que se tiver uma polaridade mais aqui, menos aqui, realmente essa fonte de corrente estaria fornecendo potência, né? Considerando que isso aqui também fosse positivo, né, gente? Que é o caso, e delta é positivo, tá? Então, essa é uma maneira visual, né, gente? Visual de obter essa informação, se ela está ou não fornecendo potência. Como o VO aqui foi positivo, né? Foi positivo, então realmente a polaridade aqui de VO é mais e menos, né? Se é mais e menos aqui, então logo aqui é mais e menos, tá? Então essa fonte aqui, ela também está fornecendo potência, ok?